Então, vamos aproveitar essa energia, essa alegria, essa harmonia com todos nós, e vamos estudar um pouco mais sobre as leis divinas, essas leis que regem nossas vidas, materiais e espirituais, agradecendo sempre pela oportunidade de estudo, pelo amparo dos bons espíritos, pela direção do Mestre Jesus, pela, pelo auxílio do nosso anjo de guarda e por tudo que nos acontece. Muito obrigado pelo nosso lar, pela nossa casa espírita, pelo nosso corpo, pelo nosso trabalho, pela nossa família. Ilumine os nossos inimigos, que eles possam perdoar os nossos equívocos, os nossos erros, os nossos tropeços. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso bendito nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males. Porque teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia. E graças ao bom Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo. Capítulo 6, o Cristo Consolador, e a lição é Instruções dos Espíritos, advento do Espírito de Verdade. Muito bem. Então, hoje nós iremos estudar Vai começar falando sobre o apoio dos amigos espirituais. Leitor da noite, leitora da noite. Hoje eu leio. Ok, vai, Sandro. O apoio dos amigos espirituais. Os espíritos amigos não colocam o médium numa redoma invisível de proteção simplesmente porque ele está exercendo suas faculdades, mesmo que com a maior dedicação. Eles proporcionam certa cobertura, assistem o médium em suas dificuldades maiores, proporcionam-lhe uma palavra ocasional de consolo e estímulo, mas, quando realmente responsáveis e esclarecidos, nada tem de paparicadores, como se diz popularmente. O médium é uma pessoa como as outras e tem de ter as suas próprias experiências, sujeita a erros e acertos, como os demais seres humanos em processo evolutivo. Não é correto mandar um filho. Não é correto mandar um filho ou uma filha à escola, fazer-lhe todos os deveres e substituí-los nas provas avaliadoras do conhecimento adquirido. A vida do médium não é, pois, um mar de rosas, mesmo porque a atividade mediúnica, no contexto da doutrina espírita, só é entendida como doação, como testemunho, inteiramente livre de qualquer proveito pessoal ou profissionalismo. Isso não quer dizer, porém, que o exercício correto da mediunidade não tenha suas compensações imponderáveis, mas não menos reais. Em primeiro lugar, o caráter eminentemente consolador que proporciona a tarefa, como dever cumprido, não por obrigação, mas como um privilégio, este sim, o de servir. Por outro lado, mesmo um tanto severas, às vezes, ou aparentemente indiferentes,
As entidades mais evoluídas que se incumbem de ajudar o médium na sua tarefa são pacientes, tranquilas, carinhosas e muito fiel e devotadas. Acresce ainda que o constante intercâmbio com o mundo espiritual proporciona ao médium uma visão muito mais ampla e serena da vida como um todo. Questões tidas por transcendentais, como reencarnação, comunicabilidade e imortalidade do espírito, que a tantos assustam, preocupam, intrigam ou não são cogitadas, o médium e demais trabalhadores aprendem a considerar como aspectos resolvidos de uma realidade óbvia por si mesma. Deixam, portanto, de ser problema de fé ou crença, para se tornarem certezas e convicções. O médium não acha ou crê que o espírito sobrevive. Ele sabe que é assim. Além disso, ele observa importantes aspectos da lei divina em plena operação, ao contemplar a situação desesperadora do suicida ou do criminoso, no além, ou a posição tranquila da pessoa que desencarnou em paz consigo e com o mundo em que viveu, quando na carne. Ele percebe que dificuldades são bênçãos sob disfarce, que lutas produzem o fortalecimento do espírito e que o amor é, de fato, a grande força construtora do universo cósmico e íntimo. Tais convicções, contudo, não o levam a uma vida de fantasias, em estado de alienada beatitude. Nada disso. Quanto mais consciente e envolvido no dia a dia da existência, seus problemas, lutas e dificuldades, mais bem preparado estará ele para o exercício da mediunidade, dado que é precisamente nessa firme ancoragem na realidade que ele colhe elementos de conforto, estabilidade emocional e equilíbrio para levar a bom termo suas tarefas. Em contato com um plano em que a vida apresenta características físicas tão diferentes. Quanto a problemas orgânicos e até espirituais, nem sempre ficamos sequer sabendo como e quando foram contornados ou minorados. Regina tem duas experiências dessas bem gravadas na lembrança, entre outras de menor impacto. Certa vez, sentia-se tão mal que não podia se mover. Sentou-se numa cadeira reclinável e ficou ali, como diria Antero, na mão de Deus. Em frente a essa cadeira ficava um pequeno sofá de 2 lugares. Subitamente, Regina viu 2 homens sentados no sofá. Procurando sintonizar-se neles, ela pôde perceber-lhes a conversa. Um deles era um mulato, alto, simpático, com voz agradável de barítono. Ficou por algum tempo ouvindo a conversa descontraída que mantinham, quando surgiu uma terceira personagem, à porta do aposento. Era claro, baixo, gordo e vestia um jaleco branco. Assim que ele surgiu, o mulato falou: "Ô Ismael, que bom que você chegou. Estávamos aqui somente à sua espera." O outro entrou e os 3 se aproximaram de Regina, que continuava na cadeira, como que desvitalizada, semi-morta. O homem, ao qual chamaram de Ismael, mais o mulato, tomaram os braços dela e introduziram algo em suas veias, como se lhes estivessem a aplicar uma injeção, uma em cada braço. Subitamente, ela começou a sentir um calor percorrendo-lhe o corpo. Sensação semelhante à que experimentou certa vez ao tomar uma série de cálcio injetável. Em seguida, adormeceu por alguns minutos. Quando despertou, sentia-se outra. Vestiu-se, desceu as escadas e foi procurar o médico. De outra vez, acordou com uma severa queda de pressão arterial, ou pelo menos, foi essa a impressão que tinha. Tentou sentar-se na cama, mas não conseguiu. Sua intenção era ir até a porta chamar a vizinha do lado. No mesmo andar, com enorme esforço, conseguiu manter-se e deu alguns passos incertos.
mas tombou ao chão e teve que voltar, arrastando-se para a cama, na qual conseguiu subir, agarrando-se como pôde. Logo que se deitou, surgiu uma senhora de aparência agradável e simpática, com uma xícara na mão. Tome, disse ela, beba isso aqui. Ajudou-a a sentar-se de encontro às almofadas e chegou-lhe a xícara aos lábios, pois ela não tinha forças, nem para segurar a xícara. No estado de fraqueza em que se encontrava, vivendo duas realidades superpostas, ficou a se perguntar como poderia ter entrado aquela mulher ali, se a porta da frente estava fechada. Seria alguma vizinha, mas não havia forças nem para perguntar. Ingerido o líquido da xícara, a moça fê-la deitar-se novamente e ali ficou por alguns momentos. Em seguida, saiu. Minutos mais tarde, Regina sentiu-se melhor. Levantou-se e foi até a sala para agradecer à boa vizinha. A boa vizinha desconhecida que viera socorrê-la em tão dramáticas circunstâncias. Não havia ninguém em casa e a porta de entrada continuava fechada. Só então Regina entendeu que a ajuda tinha vindo de alguma amiga do plano imaterial da vida. Abrindo a porta, conseguiu afinal chamar a vizinha do lado para prestar-lhe socorro, pois a amiga espiritual havia dado apenas uma cota de energia suficiente para levantar-lhe provisoriamente as forças. O simpático mulato, que pela primeira vez apareceu sentado no sofá, no dia em que ela foi socorrida pelo médico desencarnado, identificou-se como Jorge e passou a ser visita frequente. É uma pessoa alegre, tranquila, dona de uma sabedoria sem pose e sem alardes. Ultrapassou a fase em que se experimenta o impulso tolo de exibir-se para mostrar que se é bom. No dicionário do espaço espiritual, grandeza aparece com sentido muito diverso daquele que encontramos dos nossos, na Terra. Curioso isso, não é mesmo? Poderíamos ficar aqui e conversar interminavelmente sobre a mediunidade, seus mistérios, seus segredos, seus mecanismos e suas alegrias, mas já vai longe este livro e é preciso colocar-lhe um ponto final. Além disso, no entanto, o leitor paciente há de permitir, por certo, que ponhamos primeiro um ponto e vírgula, pois ainda há dois aspectos relevantes que devem ser abordados antes do ponto final. Ambos dizem respeito às tarefas paralelas ou conjugadas ao trabalho mediúnico propriamente dito, ou seja, aquele que se desenvolve no socorro aos irmãos desencarnados que são trazidos para debater com os encarnados seus problemas e conflitos pessoais. No caso específico de nosso grupo, essas tarefas paralelas se desdobram em duas: as de orientação espiritual e a de assistência social. Veremos a seguir como se processam e por que foram iniciadas. Então, o médico é totalmente protegido. O Chico não teve nenhuma doença. O Divaldo também não. Por que que o Emmanuel deixava o Chico ficar doente? Por que que a Joana de Ângeles permite que o Divaldo fique doente? Ele podia dar um passe nele, pá, pá, resolver o problema. O Divaldo, ele passou por uma cirurgia no coração. Então, ele fez a cirurgia, passou lá, tal. Ele tinha que passar por aquilo. Numa segunda vez que ele teve problema no coração, após a cirurgia, aí sim foi feita uma intervenção espiritual e ajudado no coração dele. Mas ele disse que ele precisava passar por aquele
aquilo lá fisicamente, sentir as dores, para sentir o processo. Se a gente for totalmente protegido, a gente não cresce. Nós somos crianças, crianças espirituais. Quando você protege demais a criança não aprende. Uma vez eu vi uma mãe dizer o seguinte, foi falar com a professora. Professora, você deu 0 de novo para essa atividade? Dei. Mas essa atividade fui eu que fiz. Por isso mesmo. Não era para você fazer, era para o seu filho fazer. E eu percebi que não foi ele que fez. Então é 0. E 0 para a senhora também. Né? Porque se você protege demais, você quer fazer. Não, meu filho tem que ir bem na escola. Você tem que ir bem na escola? Ajuda ele a estudar. Não a fazer as tarefas dele. Uma outra senhora, eu nem vou dizer, é a tia minha, mas tudo bem. Ela, todo ano, ela ia até os professores, né? E ficava falando um monte. Aí o filho dela tinha levado na boa o ano todo e a mãe fazia pressão nos professores para o filho passar. Então, o filho já estava acostumado, né? Não precisa fazer nada. No final do ano, minha mãe vai lá, conversa com todo mundo. Ó, eu paguei a mensalidade direitinho aqui, ó. A mensalidade dessa escola é muito cara. Aí, papapá, papapá, e o filho passava. Conclusão. O filho é gente boa, tal, mas por exemplo, né, eles, por exemplo, estudaram em escolas muito caras, muito boas, né? Mas nenhum deles entrou numa faculdade pública. Pelo nível da escola que eles estudaram, eles poderiam ter conseguido entrar, um deles pelo menos, ou os 3, numa faculdade pública. Mas, por um motivo ou por outro, talvez, né, se a mãe não protegesse demais, talvez eles tivessem conseguido, né, ingressar. Não, eu não posso julgar, né? Não dá para não posso julgar, mas estou fazendo pensando só alto. Então, uma coisa assim, eu não consigo avaliar isso, mas Jesus e o nosso anjo de guarda conseguem avaliar isso de maneira mais clara, mais ampla. Então, ele sabe que a gente está se esforçando e precisa de uma ajudinha. Então, a gente está se esforçando, se dedicando, e ele vai dar aquela ajuda para a gente se manter dentro do nosso trabalho, continuando a nossa mediunidade, trabalhando e dedicando para os outros. Agora, se a gente não fez a nossa parte, ele falou, ó, não vai adiantar. É o caso do próprio Divaldo, que ele fala, né? Que uma vez ele falou, eu estou com preguiça de preparar a palestra. Quando eu chegar lá, a Joana de Anges vai me inspirar e ela faz a palestra, aí eu faço inspirado. Aí ele chegou no dia da palestra, ele viu a Joana de Anges do lado dele e ela falou para ele, fica à vontade, pode fazer. E ela não ajudou, né? Mas por que não ajudou? Porque o Divaldo tinha que aprender, né? Ainda depois disso, ele se preparava, estudava e fazia toda a preparação da palestra. E como ele fazia a parte dele, a Joana de Ângeles inspirava e a palestra ficava melhor do que ele tinha preparado. Mas ele tinha feito a parte dele. Então, nós médiums, independente da mediunidade que nós temos, quando a gente se esforça, a gente vai ter o amparo dos bons amigos espirituais. Agora, se a gente não trabalha, se a gente não faz a nossa parte,
Se vira, você não faz nem a sua parte, quer que eu faça a minha? Ok, mais algum comentário? Orientação espiritual, capítulo 20, atividades paralelas e complementares. Mais de uma vez, em conversa comigo, lamentou a querida Ivone A. Pereira o fato de que tão poucos médiuns se dedicassem ao trabalho de orientação espiritual. A despeito de toda a sua intensa atividade no movimento espírita e fora dele, Ivone fez questão de reservar uma parcela de tempo a essa tarefa, que sempre considerou da maior importância, pelos benefícios que pôde observar durante a sua longa prática mediúnica. Sou testemunha da sua dedicação a esse trabalho, e manteve enquanto teve forças para fazê-lo, sem prejuízo da participação nas demais tarefas de desobsessão, nas quais funcionou durante muitos e muitos anos como médium psicofônico e de psicografia, como médium respeitado, que produziu obras de grande valor doutrinário e documental como Memórias de um Suicida, e outras. Além de tudo isso, escreveu livros com os seus próprios recursos, como Recordações da Mediunidade e Devassando o Invisível, bem como artigos em publicações doutrinárias. Jamais abandonou, contudo, a tarefa da orientação. A mim mesmo atendeu, certa vez, num problema de natureza não pessoal, por sugestão sua, aliás. Comentava eu a questão quando ela propôs a consulta formal aos amigos espirituais. Dentro de alguns dias, recebi, pelo correio, um texto psicografado subscrito pelo caríssimo Dr. Bezerra. Sei que sua correspondência era bastante intensa por causa desse trabalho, e sei também que nunca deixava de atender na medida das suas forças, que, nos últimos anos, não foram muitas. Eis aí um trabalho que, como os demais na área mediúnica, somente pode ser levado a bom termo se for realizado com a maior seriedade e com a melhor cobertura espiritual possível. Do contrário, converte-se facilmente em consultório sentimental de segunda categoria, ou em buena dicha. A orientação feita com critério por um médium bem ajustado e sob o controle de espíritos responsáveis e esclarecidos pode significar, em muitos casos, a diferença entre o equilíbrio e a desarmonia, entre a pacificação e o conflito. Através dela, temos oportunidade de ouvir uma opinião sensata e esclarecedora de alguém que está em melhores condições de oferecê-la. É o equivalente a uma conversa de vital importância com um amigo paternal ou uma amiga maternal que nos ajude a botar a cabeça no lugar certo, antes de resolver uma situação que nos parece irremediável, ou aceitar outra que se nos afigura insuportável. Não saberei dizer eu quantas vidas têm sido preservadas com isso e quantos laços de família têm sido consolidados até a palavra serena e consoladora de amigos invisíveis. Sempre atenta às recomendações contidas na codificação acerca do exercício da mediunidade, Regina procurou concentrar-se em duas faculdades predominantes: a psicofonia e a psicografia, ainda que, eventualmente, servisse de veículo a manifestações episódicas de evidência, efeitos físicos e outras, como vimos. Certa vez, contudo, foi levada a um desdobramento a uma reunião no plano espiritual, onde encontrou vários dos seus amigos encarnados e desencarnados. Para sua surpresa e emoção, comunicaram-lhe
que lhe estavam confiando uma tarefa paralela à de receber orientação espiritual pela psicografia. Seria um trabalho voltado exclusivamente para a orientação, o consolo, o esclarecimento e a pacificação. Enfim, de pessoas encarnadas que, porventura, recorressem a ela em dificuldades emocionais. De volta à vida de vigília, Regina não se preocupou demais com o assunto. Não tinha grande experiência desse tipo de trabalho, mas confiava nos seus amigos espirituais que, sem dúvida, socorrê-la-iam assistindo-a da melhor maneira possível. Do contrário, não lhe teriam atribuído a tarefa. Algumas semanas depois, uma entidade espiritual que ela não identificou aproximou-se e lhe deu instruções sobre a maneira de proceder. Que se dedicasse à prece e à meditação, a horas certas, e escolhesse um dia da semana para isso, e que somente em casos de extrema necessidade poderiam atender-lhe fora desse esquema. Ela decidiu pelo dia em que, habitualmente, realiza seu culto evangélico no lar. As pessoas desejosas de orientação deveriam fornecer-lhe nome e endereço e aguardar. É um trabalho de psicografia igual aos outros. As folhas em branco, com nome e endereço anotadas no alto, são colocadas sobre a mesa enquanto ela faz suas preces e lê os textos escolhidos. A certa altura, termina as leituras e as preces. Ela coloca o papel à sua frente, toma do lápis e espera em estado de concentração, ou seja, relaxamento. A entidade espiritual, então, se aproxima e transmite a orientação. Acontece-lhe, às vezes, ver na sua tela mental, enquanto psicografa, a imagem do consulente e a sentir os seus problemas espirituais. Quando o problema está ligado a alguma existência anterior, e isso é comum, ela entrevê cenas que se projetam como num videotape. Suponho eu que pelo processo que resolvemos denominar de visão diencefálica. Em alguns casos, a entidade dá certas informações adicionais, sem fazê-las constar do texto psicografado. Isto ocorre principalmente quando o pedido é formulado por terceiros, em favor de alguém. Explica-se. Nem sempre a pessoa está em condições suficientes de equilíbrio para tomar conhecimento de certos aspectos da sua problemática, ou, então, é uma criança que não tem como conhecer o texto. O trabalho é de responsabilidade do espírito que lhe propôs o esquema disciplinar, embora ele não se identifique. Eventualmente, contudo, ele parece permitir que outros espíritos se incumbam de certas solicitações. Suponho que sejam entidades mais ligadas aos consulentes. Em alguns casos, a tarefa de responder às consultas é confiada a espíritos femininos, ao que depreendo por causa de maior acuidade e percepção de certos aspectos dos problemas envolvidos. Nunca, porém, nunca mesmo, a página de orientação pretende ser mais do que isso, não transmitindo ordens, proibindo coisas ou sugerindo procedimentos exóticos. Nada disso. É uma opinião, um conselho, uma sugestão, quase sempre com apoio em esclarecimentos que explicam a situação de crise em que se acha a pessoa. Outro aspecto importante: os benfeitores espirituais responsáveis por essas páginas não têm o hábito de atribuir qualquer distúrbio emocional ou psíquico à mediunidade embotada ou a obsessores desencarnados. Só quando, no entender deles, a situação é essa mesma, então dizem uma palavra sobre esse aspecto particular, sugerindo esta ou aquela orientação. Em suma, não são entidades oraculares dispostas a decidir o futuro da consulente.
São amigos mais experimentados e com uma visão mais ampla dos problemas suscitados e que se limitam a dar uma discreta opinião. O que não impede de serem um tanto severos, às vezes, quando entendem ser necessário. Como não houve nenhuma preocupação estatística ou de fichário, não se cuidou de registrar, um por um, os casos. Ficou, porém, um acervo suficiente de testemunhos sobre os quais podemos comentar alguns aspectos, preservando-se a identidade das pessoas envolvidas. Vários, portanto, há alguns exemplos ilustrativos colhidos sem nenhum plano pré-estabelecido ou propósito específico. Caso número 1. Então, aí ele está dizendo, né, que a Regina, ela tem lá as várias mediunidades, mas ela focou em duas, né? A psicofonia e a psicografia. Dentro desse trabalho psicográfico, né, foi sugerida que ela, num dia específico, num horário específico, ela se dedicasse a receber orientações para as pessoas que tinham alguma necessidade dessas orientações. Ela escolheu no dia que ela fazia o evangelho no lar. Então, pelo que eu entendi, ela fazia esses trabalhos na casa dela. É um trabalho que ela se dedicou para fazer na casa dela, sob orientação do mundo espiritual. Normalmente, né, esses trabalhos que a gente possa desenvolver, a gente, em geral, desenvolve dentro da casa espírita, né? A gente pode, numa reunião mediúnica, numa atividade específica para isso, sobre mais pessoas dando apoio, dando suporte para o trabalho mediúnico. Então, o normal é que isso seja desenvolvido com uma equipe de pessoas. Nesse caso específico, sob orientação espiritual, veio que ela fizesse, né, pelo que eu entendi, de maneira de encarnado só ela, né? Mas o padrão não é isso, né? O padrão é você trabalhar isso com um grupo, né, para dar suporte. Paulo de Tarso, né, ele escreveu as epístolas para várias igrejas. E essas epístolas ele escrevia normalmente em um grupo de pessoas. Então, ele normalmente não escrevia essas epístolas sozinho. Ele fazia um grupo, e nesse grupo ele lá pedia inspiração e acabava redigindo. Ou seja, o grupo dava apoio ao próprio Paulo de Tarso pela intuição que ele tinha. Então, normalmente a gente faz esse tipo de trabalho, né, por exemplo, de psicografia, num grupo, né? Essa aqui é uma exceção que parece que ela trabalhava só ela de encarnada. As orientações que sempre vêm de bons espíritos não são coisas, são orientações, né? Então a gente tem que receber toda a orientação, ler, passar pelo nosso critério da nossa razão e essas orientações, se for uma coisa muito fora, se é uma coisa muito impositiva, a gente tem que avaliar, porque todos nós somos falíveis. Então, mesmo que a gente confie muito naquele médium, será que o médium estava bem naquele dia? Então, a gente começa a gente sempre tem que passar pelo crivo da razão ao que a gente recebe, independente da fonte. Então, aquilo que ele está dizendo, dá um dos exemplos, ele vai dando agora dar alguns exemplos desses casos que passou por ela, orientando alguns conhecidos da casa, ou alguns frequentadores da própria casa espírita que ela frequentava. Lá para cima, ele falou da Ivone, a Ivone, né? A Ivone trabalhou, né? Escreveu livros de maneira psicográfica,
escreveu livros de maneira simplesmente com o conhecimento dela, com a intuição, foi escrevendo os livros, e além de trabalhar, né, na psicofonia e trabalhar nessas orientações. Então, ela tinha, né, um trabalho amplo, né? Tanto que ela é muito respeitada dentro do meio espírita. Caso número 1. Trata-se de um jovem de inteligência brilhante, superestimada pelo próprio, mas real. Profundamente desarmonizado, em virtude do que se poderia chamar de uma indigestão intelectual, ou seja, leituras desordenadas e questionamento excessivo e estéril acerca dos problemas da vida. A consulta foi feita pela mãe, e da resposta não tomou conhecimento o jovem, por óbvias razões. Vejamos o texto da orientação. Entidade altamente comprometida utilizou a inteligência como instrumento de tortura em várias existências. O aparente caos mental em que se encontra é recurso da lei que visa auxiliá-lo a recompor-se e reestruturar o campo mental. O orgulho e a vaidade ainda são evidentes. A entidade sente-se humilhada ante dificuldades e limitações. Precisa ser encorajado a aceitar-se como é, para que procure ser o que deseja ser, amanhã. Não há interferência de entidades desequilibradas, porque lhe foi concedida uma posição de relativa proteção, mesmo dentro da aparente confusão mental. Voltar-se ao completo domínio do seu potencial intelectual e logo sintonizaria com as seclas e desafetos. Recomendam-se paciência, aceitação, trabalho de reequilíbrio, desenvolvendo os bons sentimentos através do trabalho da caridade. Sensação de culpa deve ser combatida porque, em realidade, resulta de sentimentos mais profundos de autocomiseração e orgulho ferido. Não adianta, agora, lamentar o passado. Há que reestruturar-se para promover o próprio reerguimento. A genitora deve se pacificar, compreendendo bem o quadro kármico, para ajudar com proveito. Deve admitir que recebeu uma entidade que se desviou precisamente para ajudá-la a reencaminhar-se. Não o lamente, nem se lamente. Antes, agradeça a sabedoria de Deus que lhe ajuda o filho, cerceando-lhe o poder mental. Que converse com o filho e pratique o culto do lar, ainda que somente com ele. Não seria aconselhável levar ao conhecimento da entidade todo o teor desta orientação. Isto lhe agravaria a problemática, atingindo-lhe o orgulho e a vaidade, ainda não dominados. Detalhe relevante que me esqueci de mencionar. O jovem sofria de um indefinível, mas muito concreto, sentimento de culpa. Dizia ter pecados horríveis na consciência, mas não saberia explicá-los, porque certamente estavam na consciência do inconsciente. Então, é uma orientação para ajudar a mãe a tratar do filho. O filho que passa pelas dificuldades não está em condições de receber esses alertas. Então, às vezes, quando a gente utiliza algo, algo muito intenso de maneira errada, aquilo que a gente utiliza, ele é tirado parcialmente de nós por algum tempo. Então, por exemplo, esse rapaz tinha uma grande inteligência, em várias encarnações. E ele utilizou essa inteligência de maneira equivocada, de maneira errada. E se ele continuasse com a inteligência plena, ele ia refazer os mesmos erros. Então, ele vem num quadro
e ele não consegue pensar direito. Ele não consegue desenvolver toda a inteligência dele, que ele, como espírito, tem. Então, o corpo limita ele a ter esses pensamentos. Isso é um benefício para ele não recair nos mesmos erros que ele cometeu várias encarnações seguidas. E, logicamente, que a mãe, nesse caso, deve entender o que está passando o filho e ajudar o filho a ele se acalmar, a se aceitar, a passar essa vida, né? Porque se ele levar essa vida de maneira se aceitando, ele vai melhorar. Aí, numa próxima vida, ele pode vir com a inteligência mais clara, mais limpa, ele consiga desenvolver melhor as coisas. Quando ele voltar a dominar e elevar moralmente, aí ele vai poder usar essa inteligência em benefício de outras pessoas, e não para torturar outras pessoas. Caso número 2. Este outro caso, já mencionado a Lures, na obra Nossos Filhos São Espíritos, é o de um menino de 7 anos que estava tendo um inesperado e singular problema na escola. Entrava em pânico e, às vezes, não havia mesmo como convencê-lo a permanecer na sala de aula, junto aos demais coleguinhas. De outras vezes, concordava em ficar, desde que a irmãzinha mais velha, outra turma, ficasse ao seu lado enquanto ele assistia a aula. Todos os dias o mesmo drama incompreensível, desde que começava a se preparar para ir à escola. Não que fosse uma criança particularmente difícil ou rebelde, mas ficar naquela sala de aula estava acima das suas forças. Não havia argumento ou castigo que o fizesse ceder. Familiarizados com os conceitos espíritas, os pais pensaram em alguma influência espiritual obsessiva, mas não atinavam com a maneira correta de proceder para eliminar ou contornar o estranho procedimento do menino. Estavam nesse impasse quando, por intermédio de alguém da família, recorreu-se ao nosso grupo. Eis a página recebida. Esta entidade está sob impacto de emoções do passado, adormecidas no seio da sua alma. Seu problema está ligado a uma vida anterior, na qual, em idade aproximada a que se encontra no momento, sofreu o acidente fatal, em local semelhante, sala de estudos. Houve grande incêndio no qual pereceu. Imagens imprecisas se lhe desenham na mente e as emoções reprimidas afloram. Daí a insegurança, o medo, o desejo de evitar situação idêntica. Pais e familiares da entidade poderão ajudá-la, reforçando-lhe a autoconfiança. Conversem com ela, afirmando-lhe que algo muito desagradável lhe aconteceu numa vida anterior, na qual foi vitimada, e, a seguir, assegure-lhe que isso não acontecerá novamente, que os pais a protegerão e que não tenha medo. Esse procedimento deve ser repetido insistentemente, inclusive no período do sono físico, porque o espírito mais livre poderá melhor entender e assimilar. Útil também aplicar passes magnéticos calmantes durante o culto no lar e no período do sono físico. Que os pais se tranquilizem, evitando qualquer ansiedade, para que a entidade se sinta realmente protegida, segura, amparada. Amigos espirituais auxiliarão. Não há problema de maior gravidade. A entidade está assustada e amedrontada. A mudança de atitude deverá resolver. Sobretudo, não usar força e a coerção, que mais a assustariam, reforçando-lhe a insegurança e a sensação de desamparo. O amor, o carinho, a persuasão e a explicação da situação
são as normas recomendadas. Como se vê, o Espírito esclarece os motivos e sugere um tratamento adequado, sem criticar ou censurar a atitude dos pais que, na sua aflição, estavam exercendo certas pressões. Recomenda mudança de atitude para não agravar a sensação de insegurança, especialmente trágica, porque indefinida, o medo do desconhecido, o pior deles. Curioso também que o amigo espiritual considera a criança suficientemente amadurecida para uma explicação clara e positiva e não fantasiosa ou fictícia, dado que sugere aos pais que lhe falem do acidente na vida anterior. Interessante ainda destacar o conselho de que os pais deveriam falar-lhe enquanto ele dormia, para alcançar-lhe o espírito em condição de melhor assimilar o que lhe fosse dito, a fim de assegurar-lhe a presença protetora dos pais. Então, aí ele tá orientando, né, de forma bem clara, né, o que deve ser feito. Então, esclarece a criança do que aconteceu na vida passada e que não vai acontecer de novo. Ele morreu queimado numa vida passada e não vai morrer. Então, isso é um medo, um receio. Outra coisa é uma coisa de você fazer pressão. Então, às vezes, nós adultos, como pais, como tutores, avós, assim, a gente vai lá e quer impor uma certa situação para a criança. E, às vezes, essa pressão sobre a criança não ajuda. O próprio Divaldo, numa palestra que ele faz sobre crianças índico e crianças cristais, ou seja, crianças inteligentes, crianças que estão vindo, reencarnando de outros planetas. Então, eles estão reencarnando, vindo de outros planetas, eles já têm moral suficiente para reencarnar nessa nova fase de regeneração, mas não são espíritos puros, né? Então ele fala que na hora de você falar alguma coisa e explicar para a criança, você tem que conversar e justificar o que você quer fazer. Você não pode simplesmente falar não para a criança ou faça isso ou faça aquilo. Se você tenta impor alguma coisa para a criança mais inteligente, sem justificar, sem explicar, a criança se torna uma criança rebelde. Agora, desde que você fala, ó, você não pode fazer isso por causa disso, 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 ou você deve fazer isso por causa disso, 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 você conceitua e explica a situação, a criança compreende e a criança se torna dócil. Você tentar simplesmente impor a força, uma condição, vai, vai fazer com que a criança piore. Aqui dá a impressão que os pais estavam tentando fazer pressão para que a criança fosse para a escola e tal. E a orientação é uma orientação para os pais e para a criança. Para os pais e a criança mudarem de atitude. E aquela conversa com a criança dormindo também ajuda, né? Porque a criança está parcialmente desprendida do corpo e você está falando e o espírito está escutando. Então, isso vai assimilando no espírito, também vai ajudando ele a mudar de atitude, mudar de postura, e vai perdendo o medo, e vai se sentindo mais seguro com a proteção dos pais. Caso número 3. Temos aqui uma jovem de brilhante inteligência, muito culta, tímida, inibida, de vida anterior concentrada e intensa. Exibia também sintomas evidentes de mediunidade, bloqueada, contudo, por inibições graves. Esta entidade, prescreveu o orientador, atravessa problemas normais dentro do seu quadro provacional. Campo mental muito agitado. Procure pacificar-se. Confie em Deus e asserene-se.
Os problemas referentes à mediunidade são empecilhos colocados pela própria entidade, em passado remoto, quando gozou de faculdades mediúnicas, mas não as usou com equilíbrio. É preciso calma e humildade agora. Paciência para vencer os obstáculos. Habituou-se a orar e meditar. Habitue-se a orar e meditar, pelo menos 2 vezes ao dia, pela manhã e à noite, com calma, sem ansiedade. As faculdades concedidas à grande maioria das entidades encarnadas servem ao objetivo de reequilibrar e reharmonizar a pessoa, e não para grandes expressões fenomênicas. Esforce-se, mas sem ansiedade. Trabalhe, mas sem expectativa. Procure filiar-se a qualquer grupo de trabalho, onde se sinta bem sintonizada e integrada. Faça a sua parte. Está sob o amparo de entidades amigas. Aí está, pois, uma pessoa que parece ter exercido faculdades mediúnicas prioritariamente para produzir fenômenos espetaculares e em grupos mais ou menos irresponsáveis. Agora que a mediunidade precisa ser canalizada para objetivos nobres, ela teme, inconscientemente, recair sob o domínio de determinados grupos, dos quais seja levada a cometer os mesmos equívocos do passado. Isto explica sua dificuldade em adaptar-se aos diversos grupos que tentou. Por isso, bloqueia suas faculdades, com o que represa a energia que precisa liberar e deixa de cumprir uma tarefa para a qual veio programada, e que, no fundo, a inquieta e perturba. Nada, porém, de influências negativas por parte de espíritos perseguidores. Ao contrário, conta com amigos dispostos a ajudá-la desde que ela faça a sua parte. A gente acaba tendo. Muita gente acaba colocando culpa nos nossos problemas a inimigos espirituais. Às vezes a gente não tem, a influência não é tão ruim. Todos nós temos influências positivas, negativas, mas culpar os espíritos por tudo, aí já é uma insanidade. Tem lá aqueles episódios cômicos da. Sempre esqueci o nome deles lá. Bom, aquele gordinho lá da. Tá lá tá num dos episódios. Amigos da Luz. Amigos Amigos da da Luz. Luz. Amigos da Luz. Então, nesse episódio da Amigos da Luz, aquele rapaz engraçado, mais fofinho, né? Parecido aqui, ó, mais fofinho. Ele tá na cama e tá lá, né? Rezando assim. Meu Deus, sempre, é, caro senhor obsessor, me deixa livre, me deixa pensar, eu preciso evoluir, eu preciso, por que você me influencia tanto? Aí ele está lá na cama, aí aparece o obsessor. Aí o obsessor olha para ele e fala: Fulano, você não deixa eu trabalhar. Você se auto-obsidia tanto, né? Fica pensando esses pensamentos negativos, de para baixo, com depressão, fica chamando tal. Você não deixa eu trabalhar. Ore um pouco. Eleve o pensamento ao seu mentor espiritual. Você não está deixando eu trabalhar. Então reze um pouco. Então, às vezes, a gente se auto-obsidia, a gente se auto-estraga, né? Em vez da gente procurar trabalhar, né? As coisas são ruins porque o outro está me prejudicando. Não é porque eu sou orgulhoso, eu sou egoísta, né?
eu sou ansioso, nada disso. A culpa é do meu obsessor. É ele que faz eu ser desse jeito. Porque eu sou calmo, paciente, eu só me irrito e eu só perco a minha paciência por causa dele, né? Então, aí isso é uma coisa. Outra coisa é, a gente vem com a mediunidade e a grande maioria de nós, a nossa mediunidade deve ser exercida de maneira simples, sem destaque. A gente não vai escrever um livro, a gente não vai ficar famoso, a gente são poucos as pessoas que vêm com o intuito de ser um grande palestrante, que vem o intuito, né, com a missão de escrever livros e transmitir conhecimentos para os outros. E às vezes a gente se acha, eu sou um médium e eu vou escrever livros e publicar, e começa a escrever e publica um monte de bobagem, porque não tem todo o critério, né? Então, vamos ser mais humilde, trabalhar, fazer coisas mais simples, coisa que a gente veio fazer, né? A gente quer fazer uma coisa grandiosa e faz uma coisa grandiosa totalmente torta. Vamos fazer uma coisa mais simples que a gente vai melhorando. Então, o conselho que deram, reze e medite 2 vezes por dia, serve para todos nós. Então, ó, todo mundo aí, ó, rezar e meditar 2 vezes por dia, de manhã e de noite. E falando nisso, uma vez o Divaldo estava assim para a Joana. Ô, Joana, pelo amor de Deus, você orienta todo mundo. Orienta fulano, orienta ciclano, e orienta todo mundo. E você nunca me fala uma palavra para mim. Aí a Joana falou, mas como assim, Divaldo? Não, é que você faz orientação para todo mundo e eu nunca fui orientado. Aí a Joana falou para ele, Ivaldo, pega qualquer livro da estante, qualquer livro que a gente psicografou e você publicou. Aí ele pegou um livro e agora, abra em qualquer página. Ele abriu. Pronto. Então, tudo isso que a gente escreveu nesse livro é para você. Você publica porque você quer. Toda essa obra é para você. Você que publica porque você quer, mas é para você, ó. Às vezes o pessoal é caladinho, mas eles têm um bom humor também, né? Quando cada... Eu também acho os meus calados, sabe? Assim, que é um pouquinho mais italiano, mais expansivo, mais proseador. Eu entendo, eu entendo. Caso número 4. Outra pessoa muito bem dotada, tanto de recursos mediúnicos e de capacidade de traduzir na psicografia o pensamento dos espíritos que a procuram. Encontramos nesta moça a mesma dificuldade em adaptar-se a grupos mediúnicos, que vai abandonando sucessivamente, depois de algumas tentativas de adaptação. Há uma insatisfação permanente, um desejo de definir melhor o tipo de mediunidade, quando isso deve ser deixado, tanto quanto possível, aos próprios espíritos, como assinala Kardec. Parece um tanto preocupada com mensagens de teor filosófico ou poético para as quais tem condições, obviamente, em prejuízo de tarefas mais humildes, de serviço puro e simples ao próximo. Não se trata, contudo, de orgulho, pois é dotada de bom coração e ajuda com prazer os que sofrem. São muitos os problemas psicossomáticos, talvez pela mesma razão da pessoa do caso número 3. Ou seja, mediunidade contida ou direcionada no sentido inadequado para ela. Esse foi um caso em que, em vez do orientador habitual, compareceu outro espírito, aliás, de elevada condição evolutiva e que se identificou. Ó,
doce e suave mecanismo do tempo, começou ele. Assim é aqueles que se amaram e serviram em nome de Deus, sempre voltam a encontrar-se. A eternidade a todos traz aconchegados, tornando o tempo, ora, sincopado na terra fantasma que se esfumaça tão logo transcendam-se os limites da matéria. Minha filha, há muito esperava eu a oportunidade de poder falar-lhe. Você tem compromisso, sim, mas não deve temê-lo. No passado de sombras da humanidade, ninguém há que possa orgulhar-se de não ter errado. Todos nós passamos por experiências fascinantes que poderiam ter nos alçado à glória do bem, e, no entanto, perdemos por menosprezar a oportunidade. Mediunidade é bênção, instrumento criativo e regenerador da alma. Não se deve temê-la, nem dela orgulhar-se, e muito menos considerá-la atividade humilhante de que se deva envergonhar. Servir é oportunidade única que ninguém deve desprezar. As dificuldades que encontramos em nossas realizações pessoais foram lá colocadas por nós mesmos, através de atos menos dignos em vidas anteriores. Você tem sérios compromissos que não deve postergar. Não há justificativa para hesitações. Abrace, com fé e carinho, a bandeira de servir e passar, e avance para frente, agradecendo a divindade pela sua misericórdia. O Senhor, em reconhecendo nossos propósitos de bem servir e melhorar, nos dará o amparo necessário. Siga os passos do Cordeiro, com alegria e destemor. Em outra oportunidade, voltaremos. Paz com o Senhor e o carinho de um amigo de outras eras. Poderíamos nos alongar nos relatos, mas creio que a atmosfera é suficiente para uma avaliação do trabalho. É fácil de sentir a sua seriedade, a linguagem sóbria, positiva e até severa, mas sempre amorosa e construtiva. Nada de soluções miraculosas e mágicas, nem procedimentos estapafúrdios, como costurar a boca de um sapo, passar debaixo de uma escada à meia-noite ou recitar orações poderosas para afugentar os males. Os problemas são os mesmos de sempre, equívocos e desvios do passado, emergindo hoje. O remédio também é o mesmo de sempre: trabalho, luta, tenacidade, aceitação, humildade. A cura final é possível, ou, para dizer mais enfaticamente, é uma certeza. Quanto tempo vamos levar para consegui-la? Isto é problema pessoal de cada um. Alguns desses casos foram acompanhados, outros perderam-se de vista. Nem sempre se sabe o que aconteceu, mas é certo que nem todos se dispõem a tomar os remédios recomendados, porque sabem que são amargos. Não custa reiterar, contudo, não há soluções mágicas. Tem de ser tudo trabalhado, conquistado, palmo a palmo, sofridamente, pois voltamos pelo mesmo caminho que fomos. Cair é fácil e rápido. Subir de novo é que é difícil, cansativo, penoso mesmo. Mas que fazer se a felicidade está do outro lado da montanha e não há passagens secretas para ela? Muita gente ignora ou se esquece que a felicidade final já é nossa. Já existe o lugar e já estão lá muitas das pessoas com as quais desejamos conviver, na paz imperturbável dos que venceram a si mesmos. Tudo aquilo é nosso, só nos falta chegar lá para a posse do que ninguém conseguirá nos tirar. A demora fica por nossa conta exclusiva. Quando os amigos maiores, em atenção aos nossos insistentes apelos, conseguem programar para nós uma vida de sacrifícios, solidão, trabalho árduo,
mas iluminada pelo exercício de maravilhosas faculdades mediúnicas, ainda ficamos a hesitar e questionar. Mas logo eu, mediunidade, que é isso? Para quê? Poderia fazer outra coisa, como escrever poemas, pintar quadros, filosofar. Poderia mesmo, mas é que, quando a oportunidade nos foi concedida no passado, não nos demos bem e, por isso, hoje queremos e não podemos. Disse há pouco que nem sempre sabemos dos resultados, mas às vezes sim. Agradeço profundamente as orientações recebidas. Escreve alguém. E vou procurar não desanimar mais. O que houve comigo foi uma melhora muito grande, impulsionada por orientação anterior. E, de repente, a partir de dezembro, piorei, voltando quase ao estado antigo. Comparando as duas vidas, isto é, a que eu levava sempre doente e a outra sempre bem, é lógico que eu preferia ficar com a saúde. E confesso que me revoltei um pouco, desanimado, quase entregando caldo. Daí o desespero, a procura da panaceia como a hipnose, etc. Realmente foi o que ocorreu. Pondo em prática uma orientação anterior, o correspondente melhorou consideravelmente. Ele até diz que pareciam duas vidas diferentes. Desejou, contudo, liquidar tudo de uma vez, pois ficara um compreensível resíduo. O que era apenas um desejo acabou virando inconformação e até revolta. Desabou tudo de novo e ele saiu em busca de soluções mágicas, mesmo depois de provar a si mesmo que a solução estava na atitude de reforma íntima que adotara. Ao que parece, pôs-se novamente de pé. Outra carta típica. É com imensa gratidão que lhe escrevo em resposta às suas duas cartas. Obrigada pela generosa acolhida, pelas orações e pelas palavras de conforto e coragem a mim endereçadas. Aguardei em prece, durante este período, a orientação espiritual que viria, e confesso honestamente, nunca imaginei tivesse sido eu a origem de tantos desencontros e mágoas. Agradeço a Deus o amparo recebido durante estes anos, dos quais, muitas vezes, pensei em desistir. Sabia que a minha dose de participação era elevada, mas não que tivesse sido o ponto de partida. Durante uns dias, com o coração bastante oprimido, senti-me incapaz de olhar meu marido e meus filhos. Mas a verdade nos é transmitida lenta e progressivamente, e vem sempre no momento oportuno, oportunidade que não quero perder. É hora de reflexão, de reavaliações para prosseguir. Há muito trabalho pela frente, eu sei. Devo fazê-lo serena e confiante, pois, como você mesmo diz, um dia tudo isso estará em paz. Mais uma vez, agradeço e conto com suas orações. Acho que você não imagina o quanto tem contribuído para o meu progresso espiritual. Quero-lhe um bem imenso por isso. Esse comovente testemunho veio de uma senhora que se desesperava com os conflitos e desentendimentos entre pessoas de sua convivência. A desarmonia vinha de outras existências, como sempre ocorre em tais casos. Ela própria fora o pivô de tragédias remotas. Por vezes, pensou seriamente em abandonar tudo, até mesmo pela morte, pois se considerava impotente para fazer algo. No seu grupo familiar, contudo, era a única pessoa equilibrada e com algumas conquistas já consolidadas. Somente através dela o socorro poderia chegar até eles. A orientação espiritual foi a transfusão de energia de que ela necessitava e que, certamente, mereceu, pelo que já acumulara de bom em seu coração generoso. Não é que a situação tenha mudado, mas mudou radicalmente a posição dela perante a situação. Se havia obsessões e pressões espirituais,
A rigor, não. Como foi esclarecido na orientação, é que espíritos desencarnados, também envolvidos no processo da desarmonia anterior, ou por desafeições outras, se não provocam os conflitos, pelo menos a eles assistiam como espectadores privilegiados. Não precisavam sequer interferir ou provocar os incidentes, porque os próprios protagonistas se incumbiam de fazê-lo. Como não eram essencialmente maldosos e brutos, não cuidavam de de agravar a situação, nem melhorá-la, é claro. Muito bom. Então, a gente tá aqui encarnados. A gente, antes de encarnar, pede, a gente sabe, a gente tem uma visão melhor do que a gente é, né? Do que a gente fez e condições que a gente precisa melhorar. Então, a gente conversa com nossos amigos espirituais, mais específicos que a gente, e a gente pede, ó, eu sei que eu preciso aprender muito, eu sei que eu preciso resgatar várias coisas. Então, faz o seguinte, ó, eu quero pagar tudo à vista. Pode me mandar aleijado, sem cabeça, sem as três pernas, sem as duas cabeças, sem não sei o que lá, Ah, para eu não. Põe no resgatar crediário tudo de isso uma daí. vez. Aí o mentor fala, não, você vai, não, você pode ir normal, vai lá com a mediunidade. Não, mas mediunidade é muito pouco para. Eu tenho que sofrer, eu tenho que fazer mais coisa. Não, vai lá, vai com o médium, vai chegar aqui. Por que que eu vim com mediunidade? Por que eu? Por que eu? Por que eu vim assim? Por que eu vim assado? Por que que eu uso óculos? Por que eu sou careca? Porque então a gente, antes de vir para cá, pede um monte de coisa. O nosso amigo espiritual fala: faz o seguinte, vai pagando a prestação, você não tem que, você não consegue fazer tudo. Então, ó, uma coisinha só. Aí a gente vem aqui e ainda reclama de tudo, né? De muito mais suave do que a gente tinha pediu, e aí então, reclama ainda. Então, a gente veio com mediunidade, veio com inteligência, veio com um problema, veio com a nossa cabeça meia pancada, veio com qualquer outra coisa. Graças a Deus que a gente veio com isso. E o que a gente passa, o que a gente enfrenta, a gente tem condições de carregar. Então, a cruz que a gente tem, a gente consegue carregar. Tu fala, eu não consigo carregar. Não, não, todo mundo consegue. É só pedir ajuda que a gente consegue carregar, enfrentar e passar. Então, se a gente fazer, meditar, orar, a gente vai conseguir se tornar melhor. Se a gente veio com médium ou qualquer outra atividade, se a gente se esforçar, a gente vai sair melhor. A gente vem como médium e não trabalha a mediunidade, aí se arrepende, chega do outro lado e fala, ó, mais um médium vencido, mais um médium que não aproveitou a oportunidade, mais um espírito que reencarnou e perdeu a encarnação. Comentários? E eu não. A minha cartinha está guardada lá na gaveta. Depois dessas, hein? Ah, não. Vamos parar de fazer cartinha. Vamos parar de fazer pedido. Toca o barco. A gente reclama É, muito, né? ouvindo, boa noite, né? Ouvindo essas orientações aí, a gente parece que vai recapitulando um monte de orientação que recebeu, né? E que não deu atenção, e você vê, a espiritualidade não desiste da gente, né? Em algum momento.
a gente pode estar passando por momentos difíceis. Agradeça, né? Eles falam, agradeçam por estarem passando alguma coisa, vir com parafuso a menos, sei lá, cair de vez em quando. Agradeça, né? Assim, ela se levantando dia após dia e não querendo coisas grandiosas, né? Não querendo, ó, que médium será que eu sou, né? Então, é, é isso, e a reflexão, né? Fazer a meditação, refletir sobre as nossas atitudes, ajudam muito a gente a falar, poxa vida, como eu fui imprudente aquela hora. Olha, eu perdi a oportunidade de praticar ali né, a benevolência, mas é com todo mundo, né? E assim, a mediunidade, ela vem de acordo com o que você pode carregar aí, com o que você, com que acordo que foi. Tudo já veio planejado, tudo já vem certinho, né? A gente não precisa complicar mais aqui, né? Mas a gente gosta de complicar, né? A gente gosta de reclamar, né? Então, enfim, né? Me vinha um monte de orientação aí, eu já falei assim, meu Deus do céu, eu parei de fazer isso, puxa, eu parei de fazer aquilo. Tá aí, né? É isso. A gente nunca está desamparado. Sempre tem alguém para mostrar o caminho, É verdade. É verdade. né? Sim. Então, quando a gente frequentava um centro lá na Vila Dirce, né? E eu queria um centro que tivesse reuniões durante a semana, porque lá era só domingo, para a gente era uma correria. E eu não sabia, não conhecia a Casa do Caminho, ninguém, não tinha ideia. Trabalhava numa empresa lá em Barueri e ficava lendo romance no jardim da empresa, na hora do almoço. Até que alguém, uma moça, eu não lembro o nome dela, ela não frequenta mais. Chegou perto de mim e falou assim: o que você está lendo? Eu falei: é um romance espírita, toda cheia de si, né? Achando que estava assim, abafando, né? Ela falou: você é espírita? Eu falei assim: estou tentando ser. Aquelas conversas tão besta, né? Se você. Ou é ou não é, né? Esse negócio de estar tentando. Lembra que eu te falava? Assim, assim, assim. Lá em Osasco. Eu falei: e que dia que são os trabalhos? É de quinta, terça e quinta, alguma coisa assim. Falei: me dá um endereço. Era a Casa do Caminho, né? Então, já me mostrou aonde era o endereço direitinho. Lá fui eu, toda feliz e contente da vida, achando que ia abafar com os meus conhecimentos. Maria Alice fazia palestra, ela ali na garagem ainda, e aí a gente vai aprendendo que não é bem assim, né? O saber ouvir é muito importante, né? Então, antes ela falava: alguém quer dar
opinião, quer explicar alguma coisa, não sei o que. A Ângela já levantava a mão e dava opinião, ué, mas não sabia nada. Mas queria mostrar que sabia, dá licença, eu estava chegando ali, naquela hora. Aí eu aprendi que o saber ouvir era muito mais importante do que falar besteira, né? E aí assim foi na nossa trajetória na Casa do Caminho. Começamos a estudar e estamos aí até agora, já vai fazer quantos? 40 anos. Sempre aprendendo, né, Celso? Isso aí. Nessa época aí que você começou, o Lourenço tinha cabelo ainda, né? Eu acho que tinha ainda, era em 87. 87? Pois é. Oh, tinha cabelo ainda. Tinha, tinha. Tinha, 87 tinha. A Lili era uma Em 87 eu estava menininha, começando a faculdade, primeiro ano da faculdade. Aí eu viu? tinha cabelo. Você tinha 10 anos. A Lili continua pequenininha. É, até vai diminuindo agora. É, A gente eu fica também ouvindo, tinha cabelo preto. a gente ouviu esses casos aí, e outros que a gente já conhece, né? E, a gente pensa assim, nós que nos tornamos espíritas, né? Agora, a nossa qualidade espiritista ainda depende muito de conhecimento, de estudo, de a gente ouvir bem, né, Ângelo, né? De ouvir, aprender, aplicar, né? Porque a gente está sempre aprendendo. Então, mas a gente chega aqui agora e fala, nós somos espíritas, né? Então a gente tem uma ligação espiritual. Mas nunca podemos esquecer que nós somos humanos. E o humano, né, tem o peso material do corpo que a gente veste, tem as relações sociais, as pessoas, os erros, as vontades, os desejos. Eu acho que o importante do conhecimento espírita é que, olha, ou errar, nós vamos errar sempre, né? Mas é aprender com os erros, é você tornar a sua prova, muitas vezes não muito boa, num aprendizado muito bom. É isso que é importante, né? Então, se soube, é levar, como foi os espíritos que foram esclarecendo aqueles que estavam passando por problemas de confusões mentais, de medos, receios, depressão, né? Como é que você faz para sair, né? E tem recurso que a gente não usa, né? Como esse a Eliana falou agora, né? Ali falou agora. Pô, muitas vezes fala, faça meditação, mas eu esqueço de fazer meditação. Como é que faz meditação? Como é que é isso? É bom, não é? E a gente esquece, porque também como quando começa a fazer meditação, a gente não consegue assim estabelecer o benefício, sabe? Assim da oração e assim de outras coisas. Mas só depois que a gente estabelece uma convivência com isso, é que a gente vai aprendendo quanto é que ela nos proporciona esse ganho, né, de equilíbrio para a gente. Porque, na verdade, ter proteção, a gente tem mais. Caramba, porque os espíritos protetores, os guias, né, eles não estão aí, eles não interferem na nossa vida. Os obsessores, sim. Esse daí não pede licença, não. Ele vem aqui, vê o nosso ponto fraco e vai lá atacando. Então, o que nós temos que fazer? É justamente não sei, não ter inocência justamente dos pontos fracos que a gente tem, porque a gente é humano, é humano, né? Então, errar, nós vamos errar e tal. O problema é que nem assim. Errar para mim é que nem você. A hora que você reconhece que errou, é que nem você está fazendo a poda de uma roseira, né? Imediatamente, no momento seguinte que você fez a poda da roseira, ela já está se desenvolvendo para brotar de novo. Não desistir, persistir, continuar, né? Isso que é importante nessa vida espiritual e ao mesmo tempo nós somos seres humanos, né? E de humanidade. O jornal diz que é humanizar-se, né? Ela tem essa dimensão de humanizar-se em muitas dos livros que ela escreve.
Tudo bem. Quem quer fazer a prece de encerramento? Voluntários? Faz, Roberto. Ô, Lourenço, antes eu posso falar uma coisinha só? Tudo bem? Tem? Tá. Eu acho, eu estava ouvindo tudo isso daí, ouvindo o esclarecimento da Regina, né? Então, deste livro, você vai ver nas partes que você também passou por isso. E, e não é fácil, não, né? Então, eu lembro e fico pensando hoje que foi mais ou menos assim, né? Bom, tava todo mundo de férias, né? Celso de férias, o Lourenço, eu, a Ângelo, né? Umas férias longas, né? Aí, de repente, vamos juntar os alunos aí. Levou todos os alunos lá para casa do Tecilde. O Celso chegou com o genro dele, e ali vai, né? A Lili chegou dormindo no colo da mãe dela, eu cheguei todo ruim de doente, e muita gente doente também. Então, reuni os alunos que pararam de estudar, vamos voltar a estudar, né? Para continuar o nosso trabalho. Agora, no desencarne, a gente chega lá, bom, fizemos a segunda parte do supletivo, né? Fizemos um supletivo. E a dificuldade na minha opinião, o que eu passei, é que o médium ele procura ajuda, mas ele procura uma ajuda para ele sarar, para ele se sentir bem, né? E ele não se sente bem, ele está sempre sentindo mal. Aí que está um problema grave. Aí falei para o Tecilde, que era muito ruim o que eu estava passando. Ele falou, Roberto, é o seguinte, eu tive o que você tem. Isso aí não mata, não alega, mas sofre pra caramba. Eu falei, mas aí que eu quero sair do sofrimento, eu estou perdendo meu emprego, eu estou perdendo meu salário, estou perdendo. A minha família está tudo pequenininha, as crianças, mas eu quero sarar. Mas só Deus é que sabe, a gente aí faz o que pode. Os espíritos também fazem o que pode, todos eles têm um limite. Então eu acabei de crer que o médium sofre. Aí, até de tanto implorar, né, no sofrimento, que a gente implora no sofrimento, não tem quem não implore, porque eu implorava pra caramba. Eu não encontrava ninguém para ir além do que eu precisava, né? Aí foi quando foi aparecendo as irmãos espirituais que foram me ajudando também. Então, os espíritos me ajudavam, o Tecido me ajudava, o Jusa me ajudava, e aí ia caminhando, né? Mas é um sofrimento bem grande e acabei concluir que nós estávamos agora precisando voltar à mesma classe de estudo, né? E voltamos à mesma classe e estamos continuando até terminar essa faculdade. Na mesma casa. Né? Então, essa faculdade não sei até quando vai, né? Mas nós estamos aí sempre estudando, sempre lendo, observando, vendo e assistindo. Né? Então, agora vamos partir para o encerramento, então. Então, agora, agradecemos a Deus que nos permitiu nesse horário. Eu vou pedir também agradecimento a Jesus, nosso irmão maior, a nossa mãe Maria, nossa mãe maior, né? E pedimos em agradecimento a tudo que nos foi lido, a tudo que nós compreendemos agora, o que ainda vamos compreender, né? E que possamos usar tudo que nós estamos aprendendo, lendo, e entre esse convívio, possamos ajudar aqueles que precisarem da nossa ajuda. Então, é assim que nós terminando por essa semana. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, e que assim seja. Na vidência, Lourenço, aparecem muitos focos de luz, vários focos de luz. Aparecem vários personagens para cá e para lá, né? Mas o foco mesmo está sempre em nossa reunião, sempre nas montanhas que circundam aqui o nosso setor, também com muita luz e com uma energia bem colocada, bem sadia. Então, nós estamos bem de saúde, de luz espiritual. É o que apareceu hoje.
A gente tem sempre um bom amparo, né? A gente está lendo um texto sério, com seriedade, faz as discussões, procura fazer os comentários, né? Todos nós procuramos fazer comentários de maneira saudável. E a gente sabe que, além do aprendizado que a gente adquire nessas reuniões, a gente recebe muita luz, muito equilíbrio, né? A gente é tratado, né? Então, a gente recebe passes durante as reuniões, a gente está bem, a gente pode até doar bons fluidos para os tratamentos que são feitos, realizados, né? Então, esse grupo que a gente está participando, não está só nós encarnados, né? Tem um grupo muito maior de desencarnados que também aprende com essa discussão, além de tratamentos outros que são realizados. Então, graças a Deus por tudo isso, né? Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa Boa noite, noite, gente. prof. Boa noite, Boa noite, pessoal. obrigada.